Todo mundo gosta de um bom vilão. Aquele antagonista que bota desafios pro protagonista e faz com que a história se mova pra frente. Aquele personagem que cria desafios na jornada do herói, cria conflitos, dilemas e geralmente com muito estilo. Mas escrever um bom vilão sem cair no clichê caricato de vou dominar o mundo pode ser um pouquinho complicado. Então é por isso que nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como escrever um bom vilão pro seu RPG. Antes, vamos definir o que é um vilão. Existem vários tipos de vilões, desde um simples desafio como um monstro que bloqueia uma porta, ou um guarda que vai tentar prender eles. Isso aí também são vilões, mas são vilões pequenos, para desafios pequenos, e portanto necessitam de uma dificuldade pequena, de uma complexidade pequena. Mas existem também vilões que são de fato peças que movem a história. Portanto, um vilão é, na sua essência, um antagonista. O antagonista significa que ele vai ser aquele que seus desejos são imediatamente contrários ao do protagonista, ou do grupo de heróis, o grupo de protagonistas. Os seus desejos são conflitantes com os desejos do protagonista da história. Então, o vilão ele não precisa ser necessariamente mal. Se o protagonista for um criminoso, por exemplo, o vilão pode muito bem ser um delegado da cidade que quer manter a cidade em paz, quer ganhar o seu salário, um cara justo e honesto, mas os seus objetivos, que são manter aquela cidade limpa de crime, vão imediatamente contra os desejos do protagonista. Portanto, ele vira um antagonista e assim vira um vilão. Como fazer esse antagonista ser interessante? Primeira regra, não complique demais. É muito fácil a gente cair na tentação de criar um vilão mega complexo, multifacetado. Sim, é legal, mas isso também é bem difícil. Então vamos com calma. Comece com o básico. Se o protagonista quer algo, o antagonista quer imediatamente algo contra. Os objetivos do antagonista devem ser aquilo que impede os protagonistas de conseguirem os seus objetivos. O vilão ele deve também ser um mal incomum dos personagens, ele deve ser uma cola entre eles. É uma ótima oportunidade para você pegar aquele grupo de personagens de RPG que são completamente diferentes um do outro, um cozinheiro, um renegado, um mago estudioso. Como é que tu vai juntar todos eles? O vilão fez algum mal incomum para eles e assim tu traz essa cola pro personagem. Por isso, quando o vilão deseja algo genérico, como uma dominação mundial, é muito difícil e às vezes muito forçado tu fazer com que os teus personagens se importem com aquilo. Afinal, o que um mero fazendeiro ou o cara que era um guarda renegado tem a ver com a dominação mundial? Por que ele vai ter que fazer alguma coisa logo ele? Tem tanta gente mais poderosa. Faça com que o vilão tenha alguma relação direta com os personagens. Desde que seu plano de repente acabou com a vila em que esse personagem nascia, ou afetou a família dos personagens. Enfim, faça com que aquele grupo de personagens distintos tem o mesmo objetivo pelo qual acabar com aquele vilão. Desenhe o plano do vilão. Eu gosto muito dessa dica, que é algo que eu faço muito nos meus RPGs, de dividir o plano do meu vilão entre o que, porquê e como. E isso eu faço já no início do RPG. É o início da minha sessão. Eu já tenho desenhado o plano do vilão. Ah, mas no vídeo passado eu disse que não era pra ter o final desenhado. Não é a mesma coisa. Veja bem, quando tu mesmo faz um plano pra tua vida, tu não sabe como vai acabar, mas tu define um plano, tu desenha ele. É a mesma coisa com o teu vilão. Tu vai desenhar esse plano, tu vai escrever como ele vai se suceder, mesmo que ele não suceda, o ideal que seja. Quando os teus protagonistas, quando os teus personagens do teu RPG fizerem coisas que interfiram no plano desse vilão, tu tem um pensamento, uma linha de pensamento ativa pelo qual mudar esse plano. Mas vamos voltar para essa divisão do que, porquê e como. E vamos pegar um exemplo bem famoso, Thanos. Vamos lá, o que era o plano do Thanos? Acabar com metade da vida de todo o universo. O porquê que ele queria fazer isso? Porque na visão dele, o universo estava corrompido e desequilibrado. Como ele queria fazer isso? Juntando as joias do infinito, fazendo um estalo e acabando com tudo. O que, porquê e como. Temos um plano claro e definido. A partir disso, seus jogadores vão jogar esse plano. O seu trabalho como mestre é saber adaptar o plano do seu vilão conforme as interferências dos protagonistas do RPG. E essa é a graça. Aí começa o jogo. Terceira dica: se mantenha fiel às suas convicções. O que mais interessa num vilão são os seus conflitos, seus dilemas, seus escrúpulos e às vezes ver humanidade nesse vilão. Ou seja, ele também tem limites, ele tem crenças, ele tem convicções. E isso pode ser desde um vilão que ele é mais humanizado, até um vilão que ele é completamente um psicopata, mas ainda assim, ele tem que estar
fiel às suas convicções. Se, por exemplo, ele for um líder fascista, ele não vai de repente ter compaixão por alguém. Ele vai se manter fiel àquelas convicções. Agora, se ele for uma pessoa mais humana, que está tentando criar algo que vai contra as suas convicções, isso pode ser algo muito interessante. Como, por exemplo, o Anakin. O Anakin, ele foi lá e matou todas as crianças do Conselho Jedi, mas ele fez aquilo depois de 3 filmes tentando achar outras maneiras de conseguir os seus objetivos. A gente vê ali a derrocada de um herói para um vilão, e a gente entende por que ele passou desses escrúpulos. Se mantenha fiel às convicções do seu vilão, afinal, quando ele quebra esses escrúpulos, é algo muito mais interessante. E se você não fizer isso, você pode acabar caindo no que eu chamo de paradoxo Daenerys. A Daenerys, em certo ponto, na verdade no final da série, ela toma o papel de vilão da série, junto com os Caminhantes Brancos. E quando isso acontece, é uma guinada meio repentina. A gente vê aquela personagem que a gente está acompanhando há 7 temporadas, querendo o trono, querendo o que é de seu por direito, segundo ela. E o que ela conseguiu, as conquistas dela são muito orgânicas e são de muita batalha, porque ela, ao mesmo tempo que teve que manter decisões difíceis, ela esteve sempre no mote de: não posso fazer com que as pessoas que eu quero governar me odeiem. Então todas as decisões da Daenerys sempre tinham essa balança moral. E ela é um personagem que ela foi muito desenhada nisso. Ela era má com quem precisava ser, mas ela tinha compaixão com quem precisava ter. E é por isso que a guinada de vilã da Daenerys é tão bizarra. Porque a gente vai de uma personagem que há pouco tempo atrás dizia que ela não ia matar as pessoas que ela queria governar, e alguns segundos depois ela tá em cima de um dragão matando todas as pessoas de Porto Real. Isso é um vilão mal escrito. E veja bem, essa guinada de ideia da Daenerys não seria algo impossível, e seria algo bem legal se bem escrito. Se a gente visse, como eu disse no exemplo anterior, uma progressão de fatos, de vezes que a Daenerys tentou fazer o certo na sua cabeça e não conseguiu, deixando-a assim sem opção. Mas não foi isso que aconteceu na série. A gente viu de repente a Daenerys virando monotemática, dizendo somente a mesma coisa, dizendo somente que queria o trono, independente de qualquer coisa. Do nada ela mudou e do nada ela matou todo mundo. Virou assim um vilão sem convicções. Então essas são minhas 3 dicas para escrever um bom vilão. Lembre que você, como mestre, está interpretando o vilão. Então, escreva bem esse vilão, escreva como ele vai ser, o que ele é, como se fosse um personagem que você fosse interpretar no RPG, se você fosse um jogador. Decida quais são as crenças dele, o que ele acredita, o que ele odeia, o que ele ama. Assim você pode interpretar melhor ele, você pode improvisar melhor ele, você pode fazer com que ele seja mais orgânico. Um bom vilão vai fazer com que seus jogadores, ao mesmo tempo que odeiem ele, amem quando ele entra em cena. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Rolem seus dados e bom jogo pra vocês.